Oi, tudo bem? Começa agora a Melhor Notícia comigo, Bispa Fernanda Hernandes, e hoje nós vamos falar sobre o checklist dos nossos pensamentos. Eu adoro checklists, e você? Eu adoro ter listas to-dos, porque elas orientam o nosso raciocínio e elas nos direcionam por aquilo que nós temos que realizar num dia. A gente otimiza tempo e aumenta a nossa produtividade, otimiza aquilo que é um bem invisível, mas que nós temos que saber administrar todos os dias, que é o nosso tempo, que é a nossa vida. Quem perde o controle das suas emoções, perde o controle das situações. Isaías 12:2 fala assim: repousará sobre vós o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza e de conhecimento e de temor do Senhor. Esse Espírito sobre nós de sabedoria faz com que a gente, através do poder da reflexão, a gente faça boas escolhas no nosso dia, escolhendo com aquilo que você vai investir o teu tempo. Tenha claro para você que tudo que você investe o teu tempo é uma prioridade interna e emocional para você. Então, se você gasta um tempo conversando com alguma pessoa, aquela pessoa tem uma importância para você. O tempo que você dedica no seu trabalho 100% focado, o teu trabalho é importante para você, porque todos nós sabemos que você pode ir para o teu trabalho, fingir que está trabalhando e, na verdade, não está realmente executando aquilo que você deveria executar. Porque algumas vezes isso acontece com as pessoas e elas perdem o seu poder de realização, porque perderam o interesse por aquele assunto, perderam a paixão pela vida, perderam o sabor do momento. E quando a gente fala do checklist dos nossos sentimentos, é a seleção, é o domínio próprio, é o sair do automático, é o deixar de ser aquilo que eu quero trazer para você, de um conceito que realmente o Senhor me deu, não ser um sedentário emocional, não ser um sedentário da razão, não ter uma mente sedentária. Quando a nossa mente se torna uma mente sedentária, ela vai trabalhar 100% no automático e é muito fácil para o nosso sistema funcionar de forma automática, porque todo o nosso desenvolvimento humano, ele foca em menos gasto de energia. O que você precisa pensar? Que se isso naturalmente acontece com você, aí entra o teu poder de decidir, a tua ação, a tua reação contra essa morosidade, contra essa passividade, contra aquilo que te faz um boi na boiada. Ao invés de você ser aquele que tem o eu, né, o teu eu que controla, aquele ser que Deus formou. Deus te formou com autoridade. Desde o Gênesis, a Bíblia vem falando sobre domínio próprio, que nós, dentro do nosso contexto cristão, chamamos de autoridade, que dentro de outros contextos eles chamam de autocontrole. Enfim, são sinônimos de uma mesma reação que nós devemos ter sobre aquilo que quer nos oprimir, nos subjugar, nos entristecer. Então, ao invés de você, dentro das tuas opções, tudo vai ter os dois lados para você decidir. Ou eu vou alimentar os meus bons pensamentos e colher os frutos de uma atitude de fé positiva, perseverante, ou eu vou nutrir os meus pensamentos de destruição, de choro, de morte, de tristeza, que eles estão constantemente acontecendo. Algumas pessoas falam, né? Eu tenho a sensação que às vezes tem um diabinho num ombro e um anjinho no outro ombro. É muitas vezes dessa maneira, porque o nosso campo de batalha está na mente. Então, sempre vai existir duas vozes para você ouvir. A voz de Deus, que alguns psicólogos chamam que é a voz da consciência, mas é a voz de Deus no seu interior, te levando pelo bom caminho, e a voz da destruição, das influências, das más amizades, dos exemplos ruins, das tuas mágoas, do teu rancor, querendo te levar para um processo destruidor,
para o pecado. O que é o pecado, né? Ai, pecado é uma palavra tão forte. O pecado nada mais é do que tudo que te afasta de Deus. Então imagina, se Deus nos criou, filho, você como pai, eu como mãe, eu não gosto quando meu filho fala coisas ruins a respeito de si próprio. Isso me machuca. Eu quero que ele saiba quem ele é, que ele é uma pessoa especial, que ele é uma pessoa que, enfim, aquilo, o meu desejo está manifestado nas palavras que eu coloco sobre a vida dele. Mas, quando nós pensamos mal de si próprio, na verdade nós estamos ferindo quem nos criou. Nós estamos trazendo uma desintegração emocional daquele que nos formou. E quando Deus nos formou, Ele nos formou pleno, corpo, alma e espírito. E dentro desse tripé perfeito, o Senhor quer que nós tenhamos saúde no corpo, que é um vídeo que eu vou fazer falando sobre a nossa saúde física, que ela é importantíssima, a saúde emocional, que é a da nossa alma, e principalmente a tua saúde espiritual, que hoje tem livros publicados sobre a inteligência espiritual. Todas são importantes, mas a maior importância dela é do espírito. Por quê? O Senhor Jesus, quando os discípulos responderam para ele num momento de mente sedentária, eles não conseguiam acordar, eles não conseguiam orar, eles não conseguiam se mexer. E Jesus falou, ora comigo, porque ele estava no Getsêmani se preparando para a cruz. E aí ele voltou e eles estavam dormindo novamente. Então o que Jesus fala ali? Eles falam, ai Senhor, mas o corpo é fraco, né? E o Senhor responde, sim, o corpo é fraco, mas o espírito está pronto. Tudo que você construir espiritualmente, em princípios espirituais, eternos sobre a tua vida. Vou falar de algumas leis espirituais, a lei da semeadura, né? A lei do amor ao próximo, a lei de não julgar. Tem muitos princípios invisíveis, como o da física, que regem o mundo espiritual. E quando você está com o teu espírito forte, você então consegue dominar a tua mente não vira esse cavalo descontrolado, esse animal sem freio, não é? Esse animal desgovernado que vai para onde quer, que faz com você o que quer, que te leva para o pensamento que quiser. Então, exercite sim diariamente o checklist dos teus pensamentos. Quando você começar a entrar num pensamento ruim, para a tua mente. Simplesmente, se eu falar para você agora, para pensar, você vai parar. E para pensar no que te fez feliz hoje. Para pensar no que te faz bem. Para pensar quais são os teus objetivos. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu tenho que ter objetivos claros. O que eu quero hoje? Hoje eu vou acordar, hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou viver milagres, hoje eu vou realizar meu trabalho. Tenho objetivos claros. Durma com eles de forma clara. Acorde no outro dia com isso bem estabelecido e isso vai conduzir o teu dia. Agora, se você entra nessa morosidade, você acaba deixando a vida te levar, a vida leva eu, e você acaba entrando num sofrimento maior do que a situação realmente te apresenta. Por quê? Porque você não está reagindo a ela da maneira que você deveria. Então, selecione os teus pensamentos, faça sim o checklist dos teus pensamentos. Isso é tão verdade que Romanos 12:2 fala assim, não vos conformeis com o século presente, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que aí então, mudando a sua mente, a transformação interior, você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E 2 Coríntios 10:5, eu quero deixar para você pensar nesse versículo que diz assim, destrua os conselhos e toda a arrogância que se levanta contra a sabedoria de Deus. Viu como é forte? Quantos conselhos e quanta arrogância interior você já produziu contra
a sabedoria divina, contra aquilo que está na Bíblia. Quantas vezes você falou, mas isso não tem nada a ver com a Bíblia? Tem a ver com a Bíblia. A Bíblia é o livro que rege o mundo espiritual. Ela é a constituição do mundo espiritual. Não existe, não tem nada a ver com a Bíblia, porque ali está descrito todas as leis que regem esse mundo espiritual, que interfere diretamente no teu ser, no seu dia a dia. Então, é tão perfeito esse versículo que ele fala, destrua todos os conselhos. Cuidado, esses conselhos podem acabar com você. Não seja arrogante e nem altivo com aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra aquilo que está na Bíblia. Como eu faço isso? E aqui, então, Paulo traz a solução, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que é levar cativo? Já viu uma pessoa em cativeiro? É você realmente aprisionar, amarrar. Por isso que a gente usa essa expressão que você já deve ter ouvido aí dentro do cristianismo ou não, o tá amarrado. O tá amarrado é literalmente o resumo desse versículo que diz: está cativo, não tem poder. Esse pensamento não vai produzir em mim sentimentos, não vai me fazer chorar, não vai me fazer sofrer, porque isso, o sofrimento é uma dor desnecessária. Então, quando você entende que você tem esse poder, que Jesus deu esse poder a cada um de nós quando nos formou, Deus te formou para que você pudesse escolher aquilo que vai te ferir, aquilo que vai te fazer feliz. As coisas só ganham a proporção que nós deixamos ter dentro de nós. Dentro de nós, as coisas podem ter o significado e a proporção que nós quisermos. Então, eu encerro essa melhor notícia deixando isso para você. E até vou deixar uma indicação de um filme que eu gosto demais, que fala exatamente sobre isso, A Vida é Bela, onde o menino estava ali dentro de todo aquele campo de concentração, mas o pai traduziu para ele aquela situação da maneira que ele queria. É isso. Era um momento de dor, tinha fome, tinha tudo, mas o pai soube passar para o filho aquilo que ele poderia absorver. Buongiorno, principessa! Stanotte t'ho sognata tutta la notte! S'andava al cinema e c'avevi quella taglia rigorosa che mi piace tanto! Non penso che a te, principessa! Penso sempre a te! E ora... Corri, qui dietro, quelli cattivi che urlano, andiamo! Dove? Di qua, vieni! Oh, vieni, dove vai? Oh, vieni, estás? Scherzi, devo dire che Saiba qual o significado e a intensidade daquilo que você está deixando te ferir e hoje tome a decisão, tome a consciência de que esse pensamento deve ser levado cativo a Deus para nunca mais te gerar essa dor, esse choro, esse sofrimento, fazendo o checklist diário dos teus pensamentos. Essa é a melhor notícia do dia, eu vou ficando por aqui. Para você eu deixo aquele beijo, fique na paz. E tem mais conteúdos no meu canal no YouTube, Fernanda Hernandes Oficial, meu Instagram, @Fernanda Hernandes Oficial e também no meu blog que está passando aí na tela para você.